Você sabia que muitas vezes nós confundimos a unção com a emoção? Sim, algumas vezes nós chegamos em ambientes de adoração e nos emocionamos. Nos emocionamos com a música, nos emocionamos com as melodias, com a letra, com todo o ambiente. Normalmente nesse tipo de ambiente a gente se derrama, né? Expõe ali as nossas fraquezas diante de Deus e a gente acaba se emocionando e muitas vezes nós confundimos as nossas emoções com unção. E eu preciso falar que unção e emoção são coisas completamente diferentes e a gente precisa saber distinguir uma coisa da outra. O que eu quero dizer é que você pode estar em um ambiente e se emocionar e naquele ambiente haver a unção do Senhor sobre aquele lugar, mas você também pode se emocionar em um ambiente sem haver unção naquele lugar. A unção, ela está relacionada com a capacitação que nós recebemos do Espírito Santo para executar um determinado chamado na nossa vida. Eu vou trazer um exemplo no Antigo Testamento. Isaías, ele tem uma visão, ele vê o trono do Senhor. Lá no capítulo 6, ele traz, que no ano do rei Uzias, em que morreu o rei Uzias, ele também viu o Senhor. E o Senhor estava assentado no alto sublime trono, e ele descreve lá os anjos e tudo mais. E no versículo 5 ele vai e fala, ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram ao Senhor. Nesse momento, Isaías identifica a sua incapacidade. E então, logo após esse versículo 5, lá no versículo 7, há uma descrição de que o anjo toca a boca de Isaías com brasa. A gente sabe que brasa na tipologia, geralmente, brasa, fogo está sempre na tipologia bíblica representando o Espírito Santo, fogo do Espírito, o Espírito, enfim. E aí Isaías ele é tocado. E aí, logo após, tem a informação de que o seu pecado foi expiado. O Senhor pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ali, num diálogo entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse momento, Isaías já passou pelo processo onde o anjo tocou seus lábios e expiou seus pecados. Então, se a gente for trazer cá para o Novo Testamento, quando os discípulos estão reunidos esperando em Jerusalém a descida do Espírito Santo, eles estavam esperando ali o quê? A unção do Senhor, a descida do Espírito. Por quê? Era o Espírito Santo que os capacitaria para exercer o chamado, o qual o Senhor tinha reservado para cada um daqueles que estavam ali esperando. Tanto que você vê um Pedro que antes de receber o Espírito Santo tinha medo, negou a Cristo antes da crucificação, enfim, e logo após o episódio da descida do Espírito Santo, Pedro se torna um homem ousado, onde as pessoas inclusive falam, quem é esse? Esse não era um pescador? Inclusive questionam a forma como ele falava antes e agora ele passa a falar. E essa mudança de comportamento ou essa capacitação que Pedro recebeu, que Isaías recebeu e que tantos outros exemplos de pessoas na Bíblia receberam, está relacionado com a unção e não com a emoção, entendeu? Então a unção, ela é a capacitação que nós recebemos de Deus, do Espírito Santo, para exercer o nosso chamado. A emoção, ela pode vir. Então, por exemplo, você pode ter um ministro de louvor, um homem e uma mulher ungida do Senhor, que tem a capacidade tanto vocal para poder cantar, quanto de ministrar, de entender o ambiente de adoração, de ministrar a adoração, de fazer levar as pessoas à adoração. Mas você também pode ter pessoas que têm um talento vocal, educação vocal, mas que não foi ungida para adorar, levar as pessoas a esse ambiente de adoração. Assim como você pode encontrar, por exemplo, ministros do evangelho que pregam muito bem, que tem uma ótima oratória, que estudou profundamente a Bíblia, mas que não foi ungido pelo Senhor para. Por quê? Você pode conhecer pessoas que têm
uma simplicidade no falar, um conhecimento bíblico que às vezes nem é tão profundo assim, mas que é ungido, então é capacitado pelo Espírito. Então há um poder de convencimento nessa pessoa maior do que aquele que estudou muito. Não porque essa pessoa, na sua capacidade, foi capaz de convencer ninguém, mas porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre essa pessoa e a ungiu para fazer algo. O próprio Isaías fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para levar boas novas, ministrar a libertação aos cativos e etc, etc. Então, o que nos capacita é a unção, mas a emoção ela pode estar presente, né, em um ambiente onde há unção, mas nem sempre que você se emocionar você vai estar diante de uma situação onde há a unção do Senhor, entendeu? Essa coisa da unção, ela é tão importante de entender, interessante de entender, porque a palavra do Senhor nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Porque na minha incapacidade, eu tenho o poder de Deus manifesto sobre mim, e esse poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza, ou seja, nessa minha inabilidade de exercer ou de executar uma tarefa. E a própria palavra de Deus também diz que o Senhor ama pegar aqueles que não são, né, para confundir os que são, né, as coisas loucas desse mundo. A gente precisa saber distinguir o que é emoção e o que é unção. E a gente também precisa entender que onde mora a sua fraqueza, existe a maior possibilidade de aperfeiçoamento do poder de Deus em sua vida. Porque onde você é fraco, o poder de Deus te aperfeiçoa, Ele que te capacita. E isso é até bom, porque faz nós nos humilharmos e diminui o nosso ego, porque faz com que a gente entenda que nós somos incapazes e que é o poder de Deus que nos faz ser capazes de exercer o chamado que Ele tem para nós. Saber estar nesse lugar de dependência do Senhor, entendendo que nós precisamos ser ungidos pelo Senhor para que a gente possa exercer o chamado do Senhor.